E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. E antes das notícias em si, vou fazer um agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas. Hoje vai em especial para o Thiago Murilo Madureira Liduário e para o Gabriel Garoni. Então muito obrigado a vocês e a todos que são membros aqui do canal. Quem quiser fazer parte dessa iniciativa e dar uma ajuda financeira pra gente também, clica nesse botão Seja Membro que aparece aí na sua tela para você ver os valores e demais condições. Caso você faça adesão à categoria sócio-atleta, que tem a participação no grupo de WhatsApp, vai lá na aba Comunidade que tem uma publicação onde eu explico como você pode fazer parte desse grupo. O Cruzeiro perdeu ontem por 2x1 pro CSA no Independência, num jogo que acabou sendo marcado ali por requintes de crueldade, né? A forma como o Cruzeiro no primeiro tempo conseguiu superar os desfalques, fazer um jogo correto, inclusive abrindo o placar com o gol do Claudinho, mas no segundo tempo voltou muito mal, tomou a virada, depois ainda teve confusão no final, expulsões, enfim, foi realmente um domingo para se esquecer. Com o fim da rodada 26, o Cruzeiro caiu na tabela para 14º lugar com 31 pontos conquistados e a diferença para o G4, né, para o grupo de acesso à Série A, continuou a mesma. O Cruzeiro está 13 pontos atrás do CRB. E com relação à briga contra o rebaixamento, o Cruzeiro está apenas 5 pontos acima do Brusque, que é o primeiro time no Z4. Lembrando que o Brusque perdeu 3 pontos no tribunal, pode ser que reverta isso, e considerando o Londrina, que é o primeiro time fora do Z4, a diferença é de apenas 4 pontos. E quando a gente olha para o desempenho fraco do Cruzeiro dentro de campo e para a sequência de jogos que a gente vai ter agora, realmente a briga tem que ser nesse momento para a gente se afastar aí de qualquer risco de rebaixamento, né? Até porque aquele ano que o Cruzeiro caiu em 2019, o cenário tem alguma similaridade com esse que a gente está vivendo agora. Era um time que em determinado momento parecia que ia se livrar, mas empatava demais, não ganhava partidas, e na reta final foi aquele desastre que todo mundo se lembra. O Cruzeiro precisa começar a ganhar jogos urgentemente para que o cenário não se repita. E moçada, se vocês acham que Série B é ruim, vocês não têm ideia do que é uma Série C. E para falar nessa sequência, o próximo jogo do Cruzeiro é quarta-feira agora contra o Guarani, um jogo que tem tudo para ser muito complicado. Depois a gente recebe o Brasil de Pelotas, que atualmente é o lanterna do campeonato, e é um jogo que a gente espera que o Cruzeiro consiga uma vitória, né? Porque assim, se a gente não conseguir ganhar do lanterna dentro de casa, aí convenhamos que a gente não merece nada de bom mesmo, tá? E aí depois nós vamos pegar Botafogo e Coritiba, que são hoje aí líder e vice-líder do campeonato. Então a nossa sequência ela é bem dura, mas o Cruzeiro precisa pontuar. E para falar em acesso, eu acho que primeiro a gente tem que ganhar um jogo, né? Porque a gente não ganha de ninguém, vai ficar falando em subir para quê? Vanderlei Luxemburgo não jogou a toalha com relação à subida de divisão, mas admitiu que a situação ficou muito complicada. Disse que eles têm a responsabilidade de conseguir os pontos para manter o Cruzeiro na Série B e continuar buscando melhor, apesar das chances remotas. E acho que o discurso de um comandante tem que ser esse mesmo, né? Você não pode simplesmente falar, ô moçada, acabou, já era, jogamos a toalha, não vai dar mais para nós, porque aí você acaba criando uma desmotivação ainda maior do que aquela que já teve naturalmente, porque o resultado mais uma vez não veio, né? Acho que o Luxemburgo realmente está no papel dele de tentar chamar o pessoal, de tentar dar uma motivada para esse jogo de quarta, porque é aquele negócio, né? A diferença para o G4 ela é de quanto? De 13 pontos. O que o Cruzeiro precisa fazer em tese para subir? Ganhar praticamente todos os jogos, o que é muito difícil, lembrando que em 26 partidas nós só ganhamos 6 até o momento. A gente precisaria ganhar 10, 11 jogos aí em 12 possíveis. Mas eu sei disso e você também sabe. Se na quarta-feira o Cruzeiro vai lá no Brinco de Ouro e consegue uma vitória sobre o Guarani, eventualmente essa vantagem aí, né, essa diferença para o G4 cai de 13 para 12 pontos, a gente já vai voltar a ter aquele 1% de ilusão. Porque torcedor é assim, a gente é passional, a gente tenta ser realista, mas a gente sempre quer acreditar no melhor. Mas a gente tem que entender que o momento do Cruzeiro é muito mais uma vez, né, de risco de rebaixamento, é um medo de cair para a Série C do que a chance de subir para a Série A, porque isso está distante demais. O treinador também deixou claro que vai continuar cobrando dos jogadores para que eles se entreguem nas partidas e vai continuar cobrando da diretoria para que cumpra os compromissos assumidos com os atletas. Concordo demais com essa posição do Luxemburgo e acho que o acerto dele ontem foi na entrevista coletiva, tá? Porque no campo as escolhas dele foram um desastre.
desastre. Ele já tinha escalado muito mal o time contra o Vasco, né? Aquela partida que a gente empatou na Bacia das Almas ali no finalzinho, mas no jogo de ontem, eu acho que a escalação inicial ela fez sentido. O Cruzeiro espelhou a forma de jogar do CSA e conseguiu endurecer o jogo, tanto que a gente acha aquele golzinho no final e a gente já tinha criado uma chance muito boa naquela assistência que o Thiago dá pro Felipe Augusto e que infelizmente ele foi o Felipe Augusto, né? Chutou em cima do goleiro. Mas no momento que o Luxemburgo tira o Nonoca, coloca o Ariel Cabral e deixa o Ariel Cabral fora de posição e o Adriano também, sendo que parecia muito nítido para todo mundo, né? Que o Adriano tinha que ser o primeiro volante e o Ariel Cabral jogar pelo lado esquerdo, ali foi um erro muito grave do Vanderlei Luxemburgo, ele não corrigiu isso até o final do jogo, né? E as substituições que fez no segundo tempo também foram muito infelizes, né? Ele acabou colocando, por exemplo, o Rafael Sobis, que teve uma atuação muito ruim, acabou sendo expulso, o Vitor Leque não conseguiu fazer muita coisa, mas esse aí a gente tem que dar um desconto, né? Foi o primeiro jogo do menino no profissional do Cruzeiro. O Marco Antônio não entrou bem no jogo, mas ele entrou na vaga do Rômulo, que também não estava bem no jogo, então nesse ponto aí eu acho que realmente não fez muita diferença. E vamos deixar bem claro uma coisa, eu não tô dizendo que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo é ruim e que ele tem que ser mandado embora, muito pelo contrário, tá? Eu acho que a melhoria do Cruzeiro no campeonato tem muito a ver com a chegada do Luxemburgo e consequentemente o acerto dos salários atrasados também que aconteceu aí há coisa de 2 meses atrás, né? A questão é, o trabalho do Luxemburgo não está evoluindo e os 2 últimos jogos do Cruzeiro foram muito ruins. O Cruzeiro mereceu perder para o CSA e o Cruzeiro mereceu perder para o Vasco também. Tá? Então o Luxemburgo precisa fazer mais com esse time sim, porque, gente, o elenco do Cruzeiro pode ser ruim, mas o elenco da Série B, todos são ruins. Não tem nenhum elenco da Série B que é realmente bom. Se você olhar para o Curitiba, líder do campeonato, não é um elenco bom. Se eu perguntasse antes do jogo de ontem se alguém queria o Yuri volante ou o Yuri Castilho, os caras que fizeram os gols do CSA, ninguém ia querer esses caras aqui, tá? Então vamos entender que é uma questão de ambiente, de encaixe, de cumprir aquilo que você compromete com os atletas, né? Tem muita coisa errada no Cruzeiro, tá? Tem a parte da diretoria, tem a parte dos jogadores e ontem especificamente teve muito erro do técnico também. Claudinho fez o nosso gol e foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. E se tem uma boa notícia na vinda do Luxemburgo é que ele conseguiu recuperar esse jogador que a maioria de nós não tinha nenhuma esperança mais que pudesse ser útil. Aquela reta final do jogo ali que o Claudinho tava com cãibra, né? Parece que não é nada grave, pro jogo de quarta-feira ele já deve estar à disposição novamente, mas é aquele negócio, né? O Claudinho jogou deslocado na meia direita, como um ponta direita, precisando marcar lateral, que é um papel que ele até consegue fazer por alguma parte do jogo, mas por 90 minutos em alguma hora ia dar merda, como aconteceu ali na reta final do jogo. Ele não conseguia mais se movimentar, né? Tava com a perna dura ali, não conseguia fazer nada. Mas no primeiro tempo o Claudinho foi o nosso melhor jogador, ele que criou as melhores chances, ele fez o gol num lance que inclusive ele foi rápido, né? Tem o cruzamento do Matheus Pereira, o Claudinho arranca para a área, consegue chegar a tempo e completar para o gol. Infelizmente a atuação do time não correspondeu, mas o fato do Luxemburgo ter conseguido recuperar esse jogador que estava completamente escanteado já é uma coisa muito boa, né? E aquele negócio, o Claudinho é um jogador que está aí com 20, 21 anos, ele tem margem de evolução. Se ele já conseguiu melhorar um pouquinho com o Luxemburgo, em tese, tendo mais oportunidades, ele vai evoluir mais ainda o seu jogo. Rafael Sobis foi expulso por reclamação no fim da partida e praticamente matou qualquer tentativa de uma pressão no fim do jogo. O árbitro relatou na súmula que deu o cartão vermelho porque o Sobis disse as seguintes palavras: não foi porra nenhuma mesmo. Que a expulsão do Sobis foi infantil, eu acho que todos nós concordamos, né? Afinal, o juiz já tinha dado a falta, ele ficou reclamando, o juiz deu o amarelo, ele continuou reclamando e foi expulso. Mas sei lá, né, cara? O jogador virar pro juiz e falar assim, não foi porra nenhuma mesmo, o juiz precisa expulsar o jogador? Sabe? Será que ele não pode falar, ô irmão, cala sua boca, sabe? Virar pro falar assim, ô filho, para de falar. E se o Sobis continuasse, era uma coisa. Mas, sabe, assim, eu acho que é até um pouco de abuso de autoridade, digamos assim, sabe? O juiz que não sabe se impor. E eu concordo que o Rafael Sobis é chatíssimo. Acho, inclusive, que o fato dele estar suspenso pro próximo jogo é até bom, sabe? Porque talvez o Cruzeiro pode levar algum jogador que esteja mais disposto a jogar pelo clube, que possa entregar um pouco mais fisicamente, né? Porque é aquele negócio, moçada. O Rafael Sobis, ele foi um jogador muito bom, de boa qualidade técnica. Aqui mesmo no Cruzeiro, até no ano passado, ele ajudou, mas chega uma hora na carreira do jogador que não é ele que para com o futebol, é o futebol que para com ele. E acho que o caso do Sobis é muito claro, ele não consegue entregar mais nada. Ontem estava assim
preocupante a forma como ele entrou em campo, meio perdido, não conseguia dar sequência nas jogadas, e acho que até por isso ele tá tão irritado, né? Ele fica tão irritado com ele mesmo, porque ele não consegue fazer aqueles movimentos que ele fazia no passado, que ele começa a xingar os outros, xingar o juiz, xingar a torcida, xinga o companheiro, e nessa aí acabou tomando um cartão vermelho. E o volante Adriano não recebeu o vermelho no campo, mas também foi expulso por causa da confusão no final do jogo. Ele e o lateral Cristóvão do CSA foram advertidos por, segundo o árbitro, trocar socos e empurrões. O que eu achei nessa história é que o Adriano prometeu mais do que entregou, né? Porque a hora que ele vem ali, pula a placa, parecia, eita, vai enfiar a mão na orelha do cara. Eu, sinceramente, não vi muito soco ali não, tá? Eu vi mais empurrão mesmo, aquela coisa, não sei o quê, aí vem um monte de gente pra separar, mas briga mesmo, briga ali, eu não vi, cara. Acho, inclusive, que podia ter tido, tá? Porque dependendo da borracha que os caras conversaram ali, eu defendo totalmente a violência no meio do futebol. Até porque jogador, irmão, é tudo rico, é tudo tranquilo mesmo, um soco na cara ali, ó, não vai matar ninguém não. Agora é óbvio que o Adriano tá errado, né? Perdeu a cabeça ali no final do jogo, tomou um cartão vermelho que vai atrapalhar o time para a próxima partida e pode ser que ele tome até uma punição maior depois quando o tribunal analisar as imagens ali da confusão. Então, sim, o Adriano está errado, obviamente, mas eu realmente defendo aí a violência no futebol, porque acho que isso aí faz parte do jogo. Já o Giovani, que se envolveu numa discussão com os policiais que jogaram gás de pimenta no meio da confusão dos atletas, não teve nada relatado em súmula e não foi expulso, sendo opção para o jogo de quarta contra o Guarani. E o Giovani não fez nada de relevante no jogo de ontem, tá? Tentou uns chutes de longe completamente sem direção, aí na reta final teve aquela jogada lá que ele tentou bater a falta rápido, o jogador do CSA entrou na frente, o juiz mandou inverter a cobrança, que foi uma putaria sem tamanho, foi uma grande sacanagem aquilo ali, mas enfim, eu acho que o Giovani pelo menos tem uma vantagem, né? Ele é um jogador que corre sangue na veia dele. A gente não vai ver o Giovani em campo fazendo o que faz o Ariel Cabral, né? Que fica parado olhando o jogo acontecer, sem simplesmente se envolver, sem tentar nada. Então o Giovani é uma opção para o próximo jogo, acho que inclusive é um jogador que pode ser melhor aproveitado, teve alguns jogos ruins sim, eu acho que todo mundo concorda com isso, contra o Vasco, por exemplo, ele não fez um jogo bom, mas é um cara que ele já teve alguns bons momentos pelo Cruzeiro nessa mesma Série B, né? Já teve alguns jogos que ele entrou bem, teve aquele jogo contra o Sampaio Corrêa que eu acho que foi a melhor atuação individual de um jogador do Cruzeiro nessa Série B, que ele deixou vários jogadores na cara do gol e todo mundo tem que chutar pra fora, né? É impressionante a incompetência do nosso time, mas acho que o Giovani é um jogador que pode ser melhor aproveitado e que na falta de Marcinho, na falta de Ney, de Bruno José, não faz o menor sentido você deixar o Giovani no banco pra ficar botando Ariel Cabral. Saindo do jogo de ontem, o time feminino do Cruzeiro venceu nesse domingo o Ipatinga por 2-1 na estreia do Campeonato Mineiro. Os gols das cabulosas foram marcados por Marília e Tamires. Sempre bom começar vencendo, né? Até considerando que as meninas não jogavam aí há 3 meses uma partida oficial, então obviamente faltou ritmo de jogo. Como foi essa partida eu não sei, e só quem estava lá no estádio mesmo, que trabalha nos clubes, é que pode saber, porque o jogo não teve venda de ingresso, então não tinha torcida, o jogo não teve transmissão em lugar nenhum, mas que bom que as meninas ganharam. Já o time sub-20 do Cruzeiro ficou num empate por 0-0 com o Palmeiras no Allianz Parque. O time caiu 2 posições na tabela para 11º lugar, mas segue com a mesma pontuação do 8º lugar, o Fluminense, que está se classificando para o mata-mata. Faltam apenas 2 rodadas para terminar a fase de classificação do Brasileiro Sub-20 e tem muita gente brigando aí por pelo menos essas últimas 2 vagas restantes. O Cruzeiro vai pegar o Santos no próximo final de semana, jogo em casa, o Santos que está ali na parte baixa, então se a gente conseguir ganhar do Santos, tem uma possibilidade bem realista, inclusive, de entrar no G8. E aí na última rodada é confronto direto contra o Internacional lá no Sul, o Inter que está embolado na mesma briga que a gente. E nesse momento, mais do que nunca, esse time sub-20 do Cruzeiro e o próprio sub-17 também tem que ser olhados com muito carinho pelas pessoas da comissão técnica e pela torcida também, tá? Porque eu vi alguns comentários sobre o jogo de ontem, teve gente dizendo que o melhor jogador do Cruzeiro em campo foi o Ariel Cabral. Ou essa pessoa é atleticana, ou ela deve ter algum distúrbio grave aí de visão ou de compreensão de jogo, né? Porque pra mim é muito nítido que a partir da entrada dele que a vaca foi pro brejo. E se a torcida continuar achando que a culpa é sempre dos jogadores da base, vocês vão me desculpar, tá? Mas a recuperação do Cruzeiro não é que ela vai demorar 5 anos. Ela nunca vai acontecer. Tá? Porque enquanto o Cruzeiro ficar gastando o recurso que não tem para contratar 20 jogadores por temporada, vocês podem esquecer qualquer hipótese de ver o Cruzeiro voltar a ser um time forte no futuro, porque isso não vai acontecer.
A única salvação do Cruzeiro passa pela utilização de jogador jovem, valorização desses caras, desenvolvimento deles, venda deles para que eles possam gerar dinheiro e essa roda voltar a girar, para cobrir as cagadas que as diretorias têm feito aí nos últimos anos, de gastar de uma forma irresponsável um dinheiro que não tem, e é isso que vai acontecer, moçada. Camisa no futebol é bacana, mas não vai ganhar jogo, tá? O que ganha jogo no futebol é dinheiro. Se vocês têm alguma dúvida disso, olha pro nosso rival aí e olha o que eles estão conseguindo fazer, porque eles têm dinheiro. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!